Hoje eu vou ensinar a fazer o pão. Esse aqui é o fermento, né? Que eu já deixei aqui um pouco. Era 2 garrafinhas de líquido, então eu guardei uma, que vai ser a muda, né? A próxima etapa, que eu vou fazer o próximo pão, eu não precisar esperar esses 3, 4 dias pelo fermento, né? Porque o pão em si, ele já é demorado. Eu amasso ele agora à noite, ele descansar durante a noite e amanhã de manhã que eu vou amassar ele para enrolar, para ele crescer ao ponto de assar. Então aqui está o fermento, né? Uma garrafinha de 500 ml. Se sobrar um pouco mais também não tem problema. Vou utilizar 4 ovos, uma xícara de óleo, ou se você preferir uma xícara de margarina derretida ou óleo de soja, desde que seja uma xícara. Vou utilizar de 12 a 14 colheres de açúcar. E farinha de trigo, 1 quilo, 1,5 kg a 2 quilos, dependendo de como você preferir deixar a consistência da massa. Tem umas pessoas que gostam de amassar, passar o rolo. Eu prefiro aquele pão bem mole, que às vezes eu pego até com a concha ou com a mão mesmo, mas que ele fica pegajoso na mão, que quanto mais a massa mole, mais macio ele vai ficar, principalmente nesse fermento. Eu vou colocar hoje 14 colheres. Vou mexer bastante para que ele dissolva bem o açúcar, o máximo que eu puder. Após eu dissolver o açúcar, vou colocar os ovos, a banha, ou a gordura, ou a margarina, como vocês preferirem, e vou adicionando a farinha de trigo. Coloquei os ovos, agora vou colocar a banha. Vou mexer para misturar um pouco, né? Os ovos com a banha. E vou adicionar a farinha de trigo. Gente, esse pão não tem segredo, não tem esse negócio de peneirar a farinha, nem de colocar aos poucos, pode colocar aqui. A única coisa que às vezes se torna um pouco desagradável é porque ele é demorado. Você não faz ele assim para comer rápido. Um exemplo, começa a fazer de manhã, dali 2, 3 horas ele está pronto. Só que tem a vantagem que o fermento não é tão ofensivo como esses fermentos químicos, o fermento biológico que a gente compra. Ele é mais demorado, mas ele tem essa vantagem, que no nosso estômago não fica tão pesado. E é com a mão mesmo, a gente vai amassando, misturando bem a massa. Depois que eu misturar essa, aí vou colocando outro pacote aos poucos para chegar ao ponto desejado. Olha como está aqui, só um pacote de farinha de trigo, né? 1 quilo. Agora eu vou adicionar mais. Aqui eu adicionei mais da metade de 1 quilo, né? E vou misturar aqui bastante, a massa ficar bem amassada, né? Bem misturado. Pronto, aqui eu vou deixar ele assim. Não ficou muito mole a massa, poderia ficar mais mole ainda ou mais duro, conforme a pessoa quiser, tá? Aqui eu vou deixar ele descansar. Amanhã de manhã eu levanto, ele vai para estar todo cheio. Se por acaso você fizer e ele não encher, dá uma amassada nele, tampa de novo e deixe ele no sol, em algum local mais quente, que ele vai crescer. Mas o normal, amanhã cedo, ele vai amanhecer bem crescido. Pronto, amanheceu crescido, olha como está. Olha só. Bem fofinho. Agora eu vou dar só uma mexida bastante, né? Olha lá como está. Bem crescido. Aí vou untar as formas, né? Manteiga, com óleo, com margarina, da forma que você preferir untar. Polvilhar com farinha de trigo. Ele fica pegajoso na mão. Esse ainda tá meio duro, às vezes eu gosto de fazer ele tão mole que eu pego com a concha e coloco na forma. Tá bem, já diminuiu, ó. A gente enrola ele bastante, mas mesmo assim ainda tá crescido. Eu vou colocar nas formas, vou untar a forma, vou colocar nessa forma grande mesmo. Depois eu volto pra mostrar.
Eu tô ensinando, depois eu vou fazer um outro vídeo ensinando como dividir o fermento, né? Porque o fermento, como você multiplica, muda para fazer o pão. Essa aqui é a receita do pão. Depois eu vou ensinar você a dividir o fermento para multiplicar ele, para fazer e não ficar toda a vida tendo que começar do zero o fermento. Já coloquei aqui na forma, né? Coloquei, dividi os 3 ali, depois eles vão crescer, vão juntar um no outro. Coloquei o outro aqui, tá? Ele pegou nessa massa, poderia ter colocado os 2 quilos, mas eu preferi colocar só 1,8 kg de farinha de trigo. Mas se eu quisesse um pão mais durinho, uma massa mais dura para passar o rolo, né, para ficar bem, para abrir, enrolar, eu poderia colocar os 2 quilos de farinha de trigo. Pronto, já dobrou o tamanho dos pães. Aí, quando eu coloquei lá, eu ligo o forno e coloco no forno no mínimo, que com a quentura do forno ele ainda vai crescer mais um pouquinho. Então, conforme ele vai aquecendo devagar, ele ainda vai crescendo. Com fogo baixo, ele cresce ainda mais, olha. Bem, aí ele bem baixinho o fogo, no mínimo. Quando demorar um pouco, começar, você perceber que já tá assando, aí aumenta o fogo um pouco para 180 graus, por aí 200, por aí assim, conforme for o seu forno, né, a temperatura do seu forno. Olha só o tamanho dos pães. Gente, eu coloquei nessa forma grande porque eu só tenho essa forminha comprida, mas para quem tem outras formas, tá? Agora eu acabei de tirar eles do forno, tá super quente. O que que eu faço? Uma técnica. Eu molho um pano de prato limpinho, bem molhado, e coloco por cima do pão e deixo esfriar, para ele não ficar com essa casca dura. Ele vai ficar com a casca macia, você molhando um pano de prato e colocar por cima. Esse é o pão. Depois eu vou cortar ele assim que ele esfriar, para vocês verem. E no link desse pão, no link da receita, né, tanto do fermento, né, do preparo do fermento desde o início, eu vou colocar a receita do pão e depois eu vou fazer a receita da multiplicação do fermento. Porque aqui eu fiz a receita do pão, mas não foi colocado a receita de como multiplicar a muda do fermento. Inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, ajude nós para que o nosso canal venha crescer. Ative o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. O pano de prato está bem molhadinho, aí eu coloco assim por cima, tá vendo? Cobre ele com um pano de prato bem molhado, que ele vai ficar com a casca do pão bem macia. Pronto, já tirei o pano de prato. Olha como fica molinho a casca do pão. Se não tivesse colocado aqui, ele ficava assim ressecado e duro. Agora eu vou desenformar aqui e cortar um pedaço. Olha só como fica. Bem macio. Eu já cortei aqui. Vou tirar aqui para vocês verem. Olha por dentro. Olha como fica. Não dá nem para imaginar que não tem fermento biológico. Muito bom mesmo. Experimente. A única coisa que ele é um pão demorado, ele não é um pão rápido, mas é muito gostoso.